festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Bom dia para todos que estão me escutando. Pediram para mim para falar um pouquinho sobre como é que começou o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Meu nome aqui é Frei Carlos, estou trabalhando aqui no Brasil desde 1949, já faz tempo, é do século passado. E vou tentando responder um pouco. O pessoal do CEBI lá de Brasília mandou umas perguntas que juntaram para falar, para que amanhã é dia 20 de julho, é a festa do profeta Elias. E neste dia foi fundado oficialmente o CEBI em 1900, acho que foi em 1979, 20 de julho, lá em Angra dos Reis. Foi uma festa bonita, fizeram até um texto especial para fixar a celebração. E vou contando um pouquinho através das perguntas. Perguntaram assim, o que lembra do começo do CEBI, como é que foi que começou? Eu pensando, lembrei duas coisas. Primeiro, eu estava no ônibus de Angra para Paraty e na minha frente tinha duas senhoras, estava conversando. Numa hora lá, ouvi uma senhora dizer assim, morei aqui muito tempo. Eu pensava, mas não deu certo. Quando ela disse isso daqui, eu pensava, mas eu lembrei dos discípulos de Emaús que disseram também, nós pensávamos que ele fosse, mas... E a partir daquilo, na minha cabeça, nasceu o primeiro círculo bíblico. A partir desta conversa de duas pessoas que ficaram decepcionadas com os fatos e reencontraram algum sentido. E outra coisa que eu lembro agora é quando o CEBI começou oficialmente no dia 20 de julho, mas no mês de junho antes, eu junto com o pastor metodista Iranildes, lá de Angra dos Reis, juntos num quartinho bem pequenininho, só nós sabendo, rezamos juntos o Salmo 146 da Bíblia. E eu vou só lembrar um trechinho desse Salmo, onde caracteriza, às vezes digo assim, são as 8 bem-aventuranças do Antigo Testamento. O que Deus faz? Justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os encurvados, ama os justos, protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva. Essas 8 bem-aventuranças do Antigo Testamento foi que eu me lembrei, este salmo, onde diz tudo que a gente tem que fazer para estar bem concreto, fazer como Jesus fazia. E este primeiro fato que está na origem do círculo bíblico. E uma outra pergunta que fizeram, como é que foi que começou o CEBI? Começou logo organizado, aí o que eu lembrei, que a memória fica às vezes fraca, foi surgindo naturalmente, como uma planta que nasce do chão, ela primeiro cresce, nasce uma folha, outra folha, cresce o tronco, pouco a pouco vai, assim foi o CEBI. No começo a gente se encontrava de vez em quando, e pouco a pouco foi surgindo a ideia de uma vez por ano fazer um encontro de estudo de um determinado assunto da Bíblia, ou de um determinado livro da Bíblia, para assim, e estes encontros entre nós, a gente partilhava o trabalho que fazia, e aquela preocupação desde o começo, e que sempre renasce, 3 coisas sobretudo, na leitura da Bíblia. Primeiro, olhar sempre a realidade concreta da vida do povo, de onde nascem as perguntas sobre a vida, e ter assim uma visão mais crítica, de vez em quando chamar gente para nos ajudar a ter esta visão crítica da realidade. O outro, a Bíblia, quer dizer, ler a Bíblia, não ficar só pensando na letra, mas saber situar o texto no contexto concreto, que aí aparece o significado. Que um texto sozinho, desligado do chão concreto onde nasceu, pode até levar a matar uma pessoa. Letra só, como São Paulo dizia, a letra mata, é o Espírito que dá vida. Então, este contexto concreto da vida das pessoas, bem concretamente no chão concreto do Brasil. E o terceiro ponto,
comunidade. Nunca pensar que sozinho a gente dá conta de ler a Bíblia. O mais importante é a pessoa reunir, conversar junto. E uma boa conversa gera conversão. Até hoje é assim. Isso é assim um pouquinho o começo do estudo da Bíblia que estava na minha cabeça para a gente. Até anotei aqui umas coisas para não esquecer. Aí perguntaram também, tem algum momento que aconteceu neste processo de encontros dos primeiros grupos que tenham marcado algo? Então, o que eu lembro, um fato assim concreto, a memória não segurou, mas tinha duas preocupações constantes, sempre constantemente. Primeiro, olhar sempre a realidade, e não só por cima, mas ter uma visão concreta e crítica. Por que a situação do povo está assim? O que está por detrás disso? Isso é uma preocupação. E a outra, a mesma preocupação com a Bíblia. Como nasceu a Bíblia? Como é que nasceu este texto? Nunca só separar um texto do seu contexto, mas sempre citar a situação concreta. E quando você, através deste estudo da Bíblia, desce para baixo, encontra lá na base a vida do povo daquele tempo. E encontra a mesma vida que a gente tem hoje. Aí faz a ligação, Bíblia e vida, vida e Bíblia. E o terceiro elemento, isto ser feito em grupo, juntos, um ajudando o outro, conversando. Que conversando, a conversa boa, sempre partilhando as experiências que a gente tem. Às vezes nos grupos bíblicos que o povo faz, nos círculos bíblicos, a melhor pergunta inicial não é o que diz o texto. Às vezes, qual é o significado? Muita gente fica parada, e uma vez todo mundo ficou parado. Perguntei de novo, qual é o significado do texto? Ninguém respondeu nada. E no fim uma senhora disse assim, fala o senhor Paulo, o senhor é que sabe, nós não sabemos, o senhor é que estudou. Aí percebi, a pergunta errada é logo pedir coisas significativas, assim difíceis. A melhor pergunta é o que mais gostou deste texto. Aí todo mundo sabe dar uma resposta. E quando o pessoal começa a responder a partir daquilo que gostou, você vai juntando elementos tão bonitos e às vezes dá uma interpretação da Bíblia que nem o exegeta consegue fazer melhor. Isso assim umas contas bem concretas para manter a gente ligada à base. Outra pergunta que tinha, deixa eu ver, tem alguma passagem desses primeiros momentos de organização que o senhor recorda como tendo sido engraçado? Esse o que eu lembro não é um fato concreto, mas o que eu lembro é os encontros do serviço sempre foram muito bons e a gente dava muita risada um com o outro, partilhando o que cada um vive, como lá na comunidade, na família e no trabalho com os grupos bíblicos. Depois um outro me perguntou aqui, quando o senhor veio da Holanda, encontrou muitas diferenças nos modos de ler a Bíblia e ser igreja aqui e lá? Aí eu tenho que dizer o seguinte, quando eu cheguei da Holanda aqui no Brasil, foi em 1949, já faz tempo. Eu vim no tempo que tudo era em latim, missa de costas para o povo. Então eu não tinha nada, nenhum sentimento crítico. A partir de lá eu fui renascendo, fui redescobrindo, e nesta caminhada toda teve o concílio ecumênico, tudo isso a gente foi crescendo, aprendendo uns dos outros e da caminhada. Então, da Holanda, eu não lembro assim, quando eu vim de lá para trabalhar aqui como carmelita no meio dos povos e aprender. Foi uma graça de Deus para mim poder ter vindo aqui e aprender com o povo nesta caminhada toda. E uma outra pergunta que está aqui, trazendo para os dias de hoje, nós temos novamente a Bíblia subjugada por grupos de morte com o slogan Deus acima de tudo, e é usada para defender uma política danosa. Como nós, pessoas da leitura popular, podemos agir para mudar esta situação? Como nós somos poucos, o que eu acho que é muito importante, quem quer consertar a parede de uma casa que está rachada, não adianta passar reboque, tem que refazer a casa. O importante para nós é continuar bem ligada na base, nas dificuldades concretas, a realidade concreta do povo, o estudo da Bíblia, partilhar tudo em comunidade.
Estes três elementos ajudam a gente para não se levantar, e às vezes pode até acontecer, a gente vai subindo mais e esquece a realidade. Aí tem momentos para parar, vamos passar de novo na realidade. Acho que a gente está num momento hoje também no Brasil de voltar na comunidade, nos perguntar o que está acontecendo, quais são as dificuldades, e a partir do concreto, nos encontros bem simples, pensar nos tijolos e não logo no prédio. Quem despreza o tijolo não faz prédio. Então essas coisas bem concretas da caminhada para nos ajudar a ser um caminho que o povo possa entender. E uma outra pergunta que foi feita aqui, ainda nos assuntos do momento: como reforçar hoje a ligação do CEBI com os movimentos indígenas dos sem terra, dos sem casa, dos sem trabalho, suas organizações e movimentos, e como o CEBI pode descer e encarnar neles e contemplar e anunciar a presença do Deus vivo? Aqui é uma pergunta difícil para eu responder, mas se você me pergunta, eu diria assim: as pessoas, por exemplo, que trabalham junto com índio, como ele colocou aqui, com os sem casa, com os sem trabalho, estas pessoas de vez em quando se encontraram entre si, partilhar como cada um faz, e aí a gente vai aprendendo um do outro. E às vezes, assim a gente fez também no início do CEBI, de vez em quando chamava uma pessoa que tivesse um pouquinho mais de estudo sobre estes assuntos. Ele nos ajudava a aprofundar e conhecer melhor a realidade. Então, o pessoal, como diz aqui, dos sem terra, dos índios, dos sem casa, dos sem trabalho, e as organizações, ter sempre ligação com isso, como desde o começo, até anotei aqui, desde o começo o CEBI nunca pensou só nas coisas da Bíblia, mas ficava ligado com o CIMI, os índios, CPT, trabalho, o CPO, os operários, o CPP, os pescadores. Estas pessoas estão sempre presentes nas nossas preocupações, para a gente não levantar voo e às vezes esquecer a realidade que a gente está vivendo. E um sozinho não dá conta. Aí é muito importante a gente fazer isso em conjunto. E de vez em quando chamar alguém para nos ajudar a aprofundar melhor esta realidade concreta. Depois, nos momentos de dificuldade, que certamente o Senhor e todas as pessoas do CEBI encontraram nessa trajetória, o que dava força para continuar. Aí é que eu até notei aqui três coisas. Ajuda mútua, a gente se ajuda mutuamente, se anima, para não, e de vez em quando contar uma boa piada para dar risada e não desanimar. E ter claro o objetivo que a gente tem com a Bíblia, e também ter esta verdade que percorre a Bíblia de ponta a ponta. O nome de Deus é Javé, significa Deus conosco. Esta certeza, e nos nossos encontros a gente sempre diz: o Senhor esteja convosco. E a resposta do povo vocês todos sabem, Ele está no meio de nós. E às vezes ele pergunta: está onde? Aí tem que responder: no meio de nós. Esta convicção de que Ele está conosco não nos deixa só. Como, por exemplo, na missa de hoje, as leituras têm esta preocupação, nos convencer que Deus está sempre conosco e nunca nos deixa só, e o amor dele é muito maior que as nossas deficiências e pecados, para a gente nunca desanimar da caminhada. Depois, nestes 43 anos do CEBI, qual a mensagem que o Senhor gostaria de passar para nós, pessoas dos mais diversos lugares do Brasil? Aí eu também não sei que pensar, mais passagem. Eu diria assim: a mensagem que eu mesmo recebi nesses anos todos é não desanimar, a gente se ajudar mutuamente, de ler a Bíblia ligada com a vida e a vida ligada com a Bíblia. E nesse trabalho todo eu descobrindo que a ajuda da Bíblia principal não é conhecer a Bíblia, é com a ajuda da Bíblia, que está aqui ao meu lado, com a ajuda da Bíblia, descobrir a palavra de Deus que está na vida. Às vezes é comparado com um espelho. O sol bate aqui e com a luz que vem pelo reflexo aqui no espelho, eu posso jogar a luz em vários lugares onde o próprio sol não chega. Então, o apelo de Deus vem da Bíblia, mas não só da Bíblia,
vem também do lugar iluminado pela Bíblia. E esse lugar se aparece e é lá que está o apelo de Deus para a gente responder e continuar a caminhada. É um pouco mais ou menos isso daqui. Eu preparei alguma coisinha, então eu descobri 10 pontos assim, para o Sebi nasceu para quê? Então, olhando a história, eu vou só ler, sem muito comentário não. O Sebi nasceu para quê? Para aprofundar, consolidar este jeito do povo de ler a Bíblia em comunidade, dentro da realidade. Assim nasceu e assim deve conhecer, nasceu para isso. Depois, 2, para espalhar, divulgar o mais possível esse tipo de leitura, sobretudo entre os pobres, para que eles vão descobrindo o livro, a Bíblia é nosso livro, foi dada para nós, e fazer com que o povo vai descobrir que esse Bíblia não é dos padres, não é um livro clerical, é um livro do povo, e fazer aos poucos perceber que esse livro é nosso, com a gente lê, não está um livro que alguém nos deu, é o livro do povo de Deus, e todos nós somos povo de Deus. Depois 3, Sebi nasceu para devolver ao povo o que é do povo, e o que nasceu do povo para o povo, a saber, a palavra de Deus. É esse daqui. 4, para articular e organizar esta prática da leitura orante da Bíblia feita em comunidade. Isso tem que continuar, é uma grande força, e muitas vezes o pessoal se reanima depois de uma reunião assim com a palavra de Deus, lá na base, em família, na comunidade, aquilo dá uma força, reanima e continua a caminhada. 5, para eliminar a dependência dos doutores clericais, que geram insegurança e ignorância no povo. Que às vezes uma pessoa estuda a Bíblia para ensinar os outros. Então o outro fica dependente da sabedoria de uma pessoa. Este é um clericalismo, como diz aqui, que gera insegurança. Eu não sei, ele sabe, e então cria ignorância. Fulano sabe, e a gente parece que não sabe nada. O 6º ponto, para fazer do estudo e da ciência um serviço e não um instrumento de domínio. É muito importante o estudo crítico, aprofundar, mas o estudo aprofundado é como raiz de árvore. Raiz não aparece, não precisa estar espalhando. O importante é que apareça o tronco que nasce da raiz e produza frutos. Mas este estudo é necessário para que aquilo que a gente ensina tenha seu fundamento e não seja invenção nem imaginação da gente. O 6º ponto, já falei agora, para fazer do estudo e da ciência um serviço e não um instrumento de domínio. 7, para ajudar as pessoas para que, com a ajuda da Bíblia, descubram a palavra de Deus na vida do povo. Isso aqui eu acho que é definição, o objetivo que nós temos, descobrir que a palavra de Deus está na vida do povo. 8, para colocar-se a serviço das igrejas cristãs e do movimento popular. Estamos a serviço, não vivemos para nós, não trabalhamos a Bíblia para nós, para onde o povo se reúne nas suas comunidades, nas igrejas e nos movimentos populares. Depois, 9, para contribuir para uma nova consciência de cidadania e para criar uma nova sociedade. Isso está no objetivo que deve estar sempre presente. A gente se reúne, ajuda com a Bíblia, para que a Bíblia ajuda a gente não a ser um bom cristão, nos ajuda a ser bons seres humanos. Deus, uma vez eu perguntei para o pessoal, brincando, qual é a missão de um cachorro? O pessoal dá risada. É ser cachorro. Ah, sim. Qual a missão de uma rosa? Aí o pessoal já sabe, é ser rosa, sim. E acrescenta e soltar um bom perfume. Aí você pergunta, qual é a missão de um ser humano? É ser humano. Humanizar a vida.
como Jesus foi humano, muito humano. Um Papa Leão Magno, uma vez, muitos anos atrás, séculos passados, disse assim: Jesus foi humano, tão humano como só Deus pode ser humano. Uma frase bonita. O importante é ser humano. A gente é cristão para que o fato de ser cristão nos ajude a sermos humanos entre nós para com todos. E para terminar, para realizar o objetivo do CEBI, é para realizar a missão de Jesus, que disse assim: eu vim para que todos e todas tenham vida e vida em abundância. Esse é um pouquinho o objetivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós começamos com um salmo e vamos terminar também com um salmo bem curtinho, Salmo 131. Eu vou ler numa outra tradução que diz assim, literalmente: meu coração não é ambicioso, Senhor. Meus olhos não enxergam mais do que podem. Não frequento a alta roda. Não tenho pretensões grandiosas. Dentro de mim, tudo se aquietou. Paz e serenidade vieram para ficar. Igual a criança, depois de mamar, dorme tranquila no colo da mãe. Minha gente, que Deus nos ajude a esperar nele hoje e sempre. Amém. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.